Bem-vindos à Live SH. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês, viu? Meu nome é Karine Alves, eu sou consagrada na comunidade de Aliança, moro na Missão de Salvador e sou educadora, sou psicóloga também e estou aqui para iniciar esse curso com você sobre autoconhecimento. E eu gostaria de fazer uma pergunta, começar com essa pergunta, né? Como você se vê? E aí? Conseguiu responder? Foi difícil? Provocadora essa pergunta? Calma, vai dar tudo certo e você vai responder essa pergunta, é assim, eu acredito, né? Esse curso, ele vai abordar esse tema durante 4 dias. No último dia nós vamos ter uma live ao vivo, onde você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, de fazer perguntas, de fazer comentários sobre esse tema que é tão interessante e tão necessário também, principalmente nos tempos atuais. Nós vamos utilizar a parte 3 do livro Fio de Ouro, capítulo 1 ao capítulo 9, né? Esse livro a gente já sabe que é da nossa querida mãe, Aimee Nogueira, e Maria Aimee Nogueira, e da nossa querida Silvia Lemos, tá bom? Eu gostaria de começar citando no capítulo 1 um trecho do tema Quem eu sou. Nem sempre nos damos conta, mas ter uma identidade clara, uma individualidade, é uma das necessidades mais básicas do homem. A expressão da identidade pessoal, sexual, vocacional é, porém, muitas vezes prejudicada por circunstâncias ou acontecimentos que precisam ser descongelados e colocados à luz de Deus, reordenados pelo amor e em vista do amor. Olha só o que ele diz aqui. Nem sempre nos damos conta. A identidade, a individualidade é uma das necessidades mais básicas do homem. Conhecer-se é uma necessidade da qual ninguém pode subtrair-se. Nessa busca do conhecimento de si, eu sei que às vezes a pessoa ela pode ter um conhecimento errado, né? Ou seja, ela pode se ver de uma forma muito acima ou muito abaixo do que verdadeiramente elas são. A gente chama isso de baixa autoestima. Ou a pessoa se acha muito, ou a pessoa não se acha nada, né? Também temos a impressão que muitas vezes, quando falamos de nós mesmos, estamos falando de um personagem e não de uma pessoa. E há uma diferença. Falar de uma pessoa é falar de uma vida que é oriunda de convicções. Convicções que provêm de um autoconhecimento que eu adquiri como num processo de ampliação da minha consciência, da consciência de si mesmo. Já o personagem não. O personagem ele apresenta uma vida fictícia, uma vida irreal, uma vida que é cheia de representações, já vai falando, de papéis, né? Condicionadas a cenários da vida, né? Então, quando eu falo desses cenários da vida, eu estou me referindo às fases do desenvolvimento humano, mas eu também estou me referindo a esse cenário como essa sociedade secularizada que vai impondo padrões, vai impondo modas, estilos de vida, e é justamente aí que o autoconhecimento ele pode entrar. Por quê? Porque o autoconhecimento é esse start, é esse se dar conta de, essa tomada de consciência que vai me levar a um lugar desconhecido dentro de mim mesmo. E quando ele me leva a esse lugar, ele me leva a um movimento interminável de quê? Esse movimento interminável de conhecimento, de descobertas, claro, que vai me levar a uma autoeducação, que vai me levar a uma autoaceitação, e é um processo que vai durar toda a minha vida, até o último instante da minha vida eu vou estar me conhecendo.
E aí eu posso dizer que o autoconhecimento é esse processo interminável, onde a consciência tira a pessoa desse lugar de cegueira, desse lugar de desconhecimento, desse lugar de condicionamento das periferias existenciais de dentro de si mesmo. Então, o autoconhecimento, ele nos ensina a cultivar, né? A cultivar o hábito de ouvir, não, de olhar e de ouvir a si mesmo. Esse hábito é um hábito de um esforço interior que nós vamos fazendo, que nos leva a uma observação, a uma atenção externa. É por isso que o autoconhecimento ele vai nos centrar no aqui e no agora. Claro que eu vou visitar o meu passado, porque é a realidade mais verdadeira, porque eu já vivi. Então eu vou precisar do meu passado para eu poder me dar conta dentro do presente, escolher bem o presente e me posicionar de forma diferente no meu, para a construção do meu futuro. Então, esse processo de autoconhecimento me dando esse olhar e esse hábito de ouvir a si mesmo, ele vai me colocar dentro desse processo tão importante, onde eu percebo como eu falo, eu percebo como eu me visto, eu percebo como eu como, eu percebo como eu olho as coisas, como eu trato as pessoas, né? Eu vou percebendo como eu lido com as minhas emoções, como eu dirijo um carro, como eu trabalho, como eu cumpro as minhas responsabilidades, como eu cuido da minha saúde, enfim, como eu lido com as minhas, com as redes sociais, o que eu escuto, né? O que eu escuto no playlist, o que eu, por exemplo, eu posto nas redes sociais, o que eu também valorizo nas minhas redes sociais. Enfim, esse hábito vai me dar uma, uma certa uma certa unidade, vai gerando uma unidade com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu sinto, com o que eu faço, com o que eu anseio. E essa unidade me coloca dentro de um percurso cronológico que vai me autolocalizando. O autoconhecimento é como um GPS, ele vai me autolocalizar. E nesse local de autolocalização eu consigo eleger prioridades, eu consigo sair, né, eu posso dizer assim, do lugar de vítima, eu consigo me sair dos meus condicionamentos, eu consigo me posicionar diante da minha vida, né, de uma forma onde eu me responsabilizo pelo significado dela, né? E assim eu não sou mais uma espectadora. Eu não fico assistindo a vida passar, né? Eu vou vivê-la, eu vou ser uma protagonista da minha vida. Então esse processo de autoconhecimento é muito importante, porque ele vai me dizendo quem eu sou, o que eu desejo, para onde eu vou, e me coloca dentro da minha identidade. Ele é fundamental, ele vai me levar a esse local da identidade. E essa autoidentificação, né, no nosso livro Fio de Ouro, e aqui eu poderia citar, né, e eu gostaria de citar Santa Teresinha quando ela diz: eu sou o que Deus pensa de mim. E essa definição de Santa Teresinha descomplicada, né, a sua identidade não é cheia de complicações ou indefinições, assim como não é a vontade de Deus para ela, nem o seu futuro, nem o seu passado, nem o seu presente. Então, eu gostaria de citar ela porque ela já respondeu aquela perguntinha que eu fiz no início. Santa Teresinha já respondeu: eu sou o que Deus pensa de mim, né? Quem eu sou, mas eu perguntei como você se vê. Então Santa Teresinha se vê como Deus a vê. Então, assim, é muito importante a gente talvez fazer essa ligação aqui. E quando eu falo de autoidentificação, eu estou falando desse processo, né? Que aqui no nosso livro, no capítulo 2, vai dizer que chama-se de autoidentificação a maneira como a pessoa se identifica, como se vê, como se autoavalia,
como considera dever relacionar-se com Deus e com os homens, este relacionamento perfeito e translúcido antes do pecado original foi destruído pelo pecado das origens e privado da beleza e clareza originais, separado de Deus pelo pecado, o homem separa-se também dos outros, do criado, de si mesmo, tornando-se incapaz de ver-se como Deus o vê, de conhecer-se como Deus o conhece. E aqui a gente vê um processo de autoidentificação inadequada. Né? E como isso se construiu, né? Porque nós trazemos muitas imagens, como eu falei lá no início, erradas a nosso respeito. E como isso se construiu? Isso se constrói desde a nossa infância, né? Desde a vida intrauterina, desde a concepção, a vida intrauterina, a gente vem dentro desse processo de construção. Então, nas relações, nas mensagens que nós vamos recebendo, né? No que vamos ouvindo, no que vamos vivenciando, no que vamos percebendo do ambiente do qual nós vivemos, nós nascemos e vivemos, então vai desde os pais até os tios, os parentes, né, a gente pode dizer assim, os amigos, os professores, as pessoas, né, dentro dessa socialização, a pessoa ela vai adquirindo, né, tanto inato, de forma inata, as características que a gente não pediu para ter, mas a gente tem porque é inato, a gente herdou, né? Como também aquelas adquiridas. E é interessante porque desde a infância até a vida adulta. Já na vida adulta a gente vai vendo que o que influencia realmente é o ambiente, as experiências que nós vamos tendo. Então as influências da infância, da adolescência, junto com a vida adulta, com esse ambiente onde às vezes a gente experimenta o êxito, onde a gente experimenta fracasso e assim vai, a gente vai construindo dentro dessas características inatas e dentro dessas características adquiridas. Então é assim que vai se formando a nossa identidade. Esse processo que integra a totalidade. Dentro da nossa identidade está a nossa sexualidade, está o nosso estado de vida, está a nossa filiação, eu sou filho de Deus, está o carisma específico, se assim você tem uma vocação específica, está também na sua identidade. O Amedeo Tintini, ele vai trazer para nós dois níveis de autoidentificação que, digamos assim, é fruto dessa construção aí que eu acabei de falar, porque são inadequados, né? De uma construção muitas vezes inadequada, que deu essa percepção errada de nós mesmos. E ele vai citar um que ele considera o nível de identidade adequado, né? Esse GPS que vai nos localizar aí, o autoconhecimento vai nos levar a essa identidade adequada, tá bom? Nós vamos ver hoje o nível de identidade corporal, que ele é o primeiro, é o corporal e o psíquico, que o Amedeo vai citar como níveis de inadequação. O ontológico como nível de autoidentificação adequada, tá bom? Então vamos lá. Eu vou citar mais uma vez o livro, quando ele vai dizer aqui que alguns se autoidentificam a partir da aparência externa, do seu corpo, do seu jeito de vestir, de falar, de comportar-se. É um processo inadequado de autoidentificação, instituído de autoidentificação a nível corporal. Por que eu estou falando, né? Dessa forma aqui, como ele está citando? Porque assim, de modo nenhum, você precisa entender que nós não estamos desprezando e maltratando o corpo, quando falamos assim. O que nós queremos dizer aqui, né? Porque eu concordo com isso. Isso vai significar que a pessoa, ela se auto-identifica a partir do corpo e não a partir da sua identidade como um todo. Ela só se vê parcialmente. Ela só se vê distorcidamente, desproporcional, é a visão dela. Porque ela se vê reduzida ao corpo. E aí ele vai dizer, né,
que as pessoas que se auto-identificam a nível corporal, o valor, esse valor excessivo que a pessoa dá à aparência, à beleza física, à juventude, à saúde, à moda, aos comportamentos sociais, ao prestígio, à adequação, ao nível social mais elevado do que o seu e avaliam os outros pelo mesmo padrão. Seu estilo de vida e comportamento e relacionamento são pautados por estes valores. E é interessante a gente ver que, ao identificarem dessa forma, essa pessoa ela está no nível mais superficial, esse nível externo, entendeu? Ela vê pela aparência, né? No livro Pequeno Príncipe a gente vai ver lá que só se vê bem com o coração, né? Só se vê bem com o coração. O essencial, ele é invisível aos nossos olhos. Então aqui nós vamos vendo que a pessoa ela dá um valor excessivo ao corpo. E esse valor excessivo, ele também pode ser típico da adolescência. Na fase da adolescência, segundo Erik Erikson, teórico do desenvolvimento humano, ele vai dizer que a pessoa, né, que está nesse nível, que vai dos 13 anos até os 18, 19, 20 anos, a pessoa ela vive uma crise que pode levar a uma imagem, a construção de uma imagem como pessoa positiva ou negativa, entendeu? Então, nesse nível ele vai dizer que a crise é identidade versus confusão. Por isso que tem muita gente confusa. E até porque nós recebemos muitos estímulos, gente. Nossa Senhora. Nós somos bombardeados pelas redes sociais, pelas mídias. São muitos estímulos que nós recebemos. E não conseguimos responder a todos, é claro. E nem precisamos. Principalmente se nós acreditamos que o nosso valor não está neles, né? Mas aqui Erik Erikson fala isso, e é importante a gente ver que as pessoas elas correm o risco de viverem uma vida, de chegarem a uma vida adulta confusas, sem saber quem são. E vivendo cronologicamente uma idade, né? E psicologicamente outra, se comportando de uma forma totalmente inadequada, tá? Ele vai dizendo aqui que na adolescência corre o risco de sofrerem reais deformações de seu processo de autoidentificação adequado e amadurecimento humano, assim como se perdem o sentido da vida quando o seu corpo é atingido ou quando envelhece, a ponto de dizer que, como certa atriz, que se alguém quer conhecer o que é o inferno, basta envelhecer. É uma cultura do corpo que nós vivemos, é uma mentalidade que nós vamos adquirindo, como vai dizer aqui, que cultiva, que dá valor ao que é belo, sadio, perfeito, adequado. Ter um filho com uma certa anomalia, um problema de má formação? Não, de jeito nenhum. Por isso que a gente vê alguns padrões estabelecidos, né? Pré-estabelecidos, não, estabelecidos, né? Na juventude, as medidas corporais, a saúde evidente, a vestimenta que é sempre adequada à ocasião, enfim, o auge da moda. Então, o que é feio, o que é enfermo, o que é fora dos padrões da juventude, dessa estética, né? E dessa beleza, não está fora, não presta. Então, não é correto, não posso valorizar, desclassifico e rejeito. Então, é justamente isso aqui que a gente considera como essa valorização, supervalorização do corpo, esse culto ao corpo que a pessoa, ela de alguma forma, ela vai vivendo, né? É importante também a gente identificar que as pessoas que vivem esse nível, há uma preocupação com a questão sexual, com a potência sexual, então com a conquista do sexo, que se torna para ela um símbolo, uma espécie de ídolo, que leva o homem a iludir-se
de que não é limitado, de que é um ser todo poderoso, que é dominador, que é fascinante, que é imortal, e que lhe fará sentir como se fosse assim uma morte, o fato de ter que renunciar ao uso do sexo, do relacionamento amoroso, entendeu? Então esse nível corpóreo é difícil muitas vezes a pessoa manter o matrimônio. Por quê? Porque a pessoa não vai suportar a pessoa gorda, não vai suportar a pessoa magra, velho, barrigudo, desdentado, doente, enfim. E ela também vai se sentir segura se ela estiver vivendo, perdendo essa jovialidade e vivendo esse tipo de conceitos. Então, o velho, doente, os feios não têm valor, entendeu? Então, o namoro também é baseado nisso, baseado na beleza, na sensualidade. Então, aí se rejeita o celibato, se rejeita a pobreza. A gente não sabe de onde vem essa rejeição, mas é desse nível de identidade, muitas vezes, que a gente tem. A morte, por exemplo, tudo isso é desvalor. Então, contudo, nós somos treinados a uma cultura do corpo, uma cultura secular, de olhar para o corpo, mas não ver a pessoa, né? Por isso nós ficamos às vezes desconfortados, né? Desconfortáveis, digamos assim, quando alguém olha para a gente, quando alguém olha para o nosso corpo, né? Então a mensagem que São João Paulo II vai trazer a respeito do corpo é que o corpo ele é sacramento, né, da pessoa. Essa mensagem de esperança. Então, há um outro modo de viver, eu posso dizer para você. Há um outro caminho que você pode tomar, né? Você pode se permitir descobrir quem você é, né? Então, a mística do corpo é diferente da mística do culto, né, ao corpo. Né? E São João Paulo II ele tem uma outra frase que diz assim: o corpo tem uma linguagem divina. Então nossos corpos contam a história do amor de Deus. Nossos corpos são sinais principais que Deus deu para entender a sua história de amor. Então, mas assim, eu sei que talvez ninguém te contou isso, eu sei que ninguém te ensinou isso. Você pode até olhar para o seu corpo e não entender a linguagem dele. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui para dizer para você que é possível você entender os sinais de amor no seu corpo. E se entendermos essa linguagem, esses sinais do nosso corpo, nós estamos descobrindo nada mais, nada menos do que o significado supremo da nossa vida, que é Deus. Então o corpo expressa o amor, o corpo expressa a pessoa. Você que se vê de forma reduzida nesse nível corporal, você precisa ampliar agora. Seu valor como pessoa não está no seu corpo, vai além, para além do seu corpo. Né? Então descobrir a beleza que existe no seu corpo, né? Que ele não é descartável, que o seu corpo pode ser reordenado, reeducado para o amor, né? Nada está perdido e é importante você entender isso. Então a cultura está dizendo que seu corpo não tem importância, não tem significado, que não podemos colocar qualquer significado que podemos colocar qualquer significado que queiramos nos nossos corpos. Contudo, o significado que Deus deu aos nossos corpos, ele já escreveu e é muito mais glorioso, mais lindo do que qualquer coisa que nós possamos ouvir da nossa sociedade ou dos padrões de beleza, de moda, digamos assim, de estilos de vida. Então, você é sacramento, né? O seu corpo é sacramento da pessoa. E nós paramos por aqui hoje, né? Mas vamos continuar amanhã conversando sobre o segundo nível de inadequação, de autoidentificação. Tá bom? Até amanhã.